Um outro ponto que o Matheus citou para a gente também, que eu acho que é super importante, é a qualidade do sono. Eu acho que hoje em dia a gente não tem um acesso muito fácil a exames que estudam o sono, tampouco a profissionais especializados em sono. Então, acho que dentro da própria medicina, a gente tem um ramo da pneumologia, que faz o estudo do sono, a gente tem um ramo dentro da psiquiatria, que faz um estudo do sono, mas é pouco difundido, principalmente no interior, na nossa realidade. Então, para você conseguir fazer uma polissonografia adequada, seja doméstica, seja em ambiente hospitalar, para fechar um diagnóstico de uma apneia do sono, que com certeza traz intercorrências cardiológicas importantíssimas, e também em relação à obesidade, traz causa e consequência de uma dificuldade no controle. E do ponto de vista psíquico, poxa, estraga o seu sono, o que vai acontecer, né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Nessa parte do sono com o álcool, a gente vê vários malefícios, igual até na parte de qualidade do sono. Então, a gente sabe que o sono tem as fases, né? E aí a gente sabe que nem só álcool, mas também estimulante, até puxando um pouquinho pro café, para pessoal que gosta, é o que você às vezes até dorme bem, até dorme, descansa, acorda, mas às vezes seu sono não está sendo como poderia ser. E tem muita pessoa que dorme, mas tem aquela sensação de acordar cansado mesmo dormindo 7, 8 horas ali todos os dias. É aí que é o detalhe que você tem que se atentar, porque o comum é dormir e acordar descansado, pronto para o próximo dia. E aí o álcool vai atrapalhar isso. É no sono que a gente não só descansa, mas recupera a massa muscular, produção de hormônios. Aí vai entrando em várias áreas. Entra na área estética, entra na área de esporte, performance, onde realmente o paciente ali estiver inserido, né? Se ele não tem um sono reparador, o estrago sistêmico é imenso. É gigantesco. Por exemplo, você comentou anteriormente da hipertensão. Uma hipertensão de difícil controle, muitas vezes você tem que procurar apneia de sono. Tá? É uma das principais causas, ou pelo menos das mais negligenciadas, a respeito do controle adequado da pressão. Porque, imagina, o paciente faz uma hipóxia, né, que é a queda do oxigênio, isso acarreta uma descarga de adrenalina hormonal, aí faz aquele pico, aí ele volta a respirar e fica fazendo isso N vezes durante a noite. Tá? Então, você imagina para o sistema cardiovascular pensando a longo prazo. Isso não é 1 ou 2 noites, são anos, provavelmente alguns anos para se fazer o diagnóstico, tá? Então, aumenta o risco do não controle adequado da pressão, aumenta o risco de doença aterosclerótica mesmo, infarto, AVC e tudo mais. Então, tem essa implicação bastante séria na cardiologia. E aí vai daquela busca de tratamentos alternativos, né? Então, por exemplo, eu não durmo bem, então ele não vai pensar na apneia, ele não vai pensar que ele come mal depois das 10 da noite, ele não vai pensar que ele saiu brigando o dia inteiro com todo mundo. E aí ele fala, não, tudo bem, meu vizinho toma lá um Zolpidem ou um benzodiazepínico, que aí seria mais grave ainda. Sim. E vai funcionar como uma chave de desliga-liga. Mas aí entra aquela questão, ele é realmente um sono reparador? Ele vai trazer qualidade de vida para a pessoa? Ele vai entender que a realidade que ele está vivendo é a melhor realidade que ele pode viver? Né? O que isso traz de consequência a longo prazo para ele, Vinícius? Uma das primeiras coisas que eu converso, né, quando eu vou atender, é o sono. E aí, como é que está o sono? Às vezes tem paciente que fala, faz 4 noites que eu não durmo, faz 4 noites que eu durmo mal, ou durmo 3 horas, 4 horas por noite e já acordo, fico rolando na cama. E aí o humor está extremamente irritável, né? E a pessoa não sabe por que ela está irritada. Já conversei com pessoas até com ideação e tentativa de suicídio, naquela impulsividade, né, de tentar terminar com tudo. E aí você conversa, como é que está o sono? E uma das primeiras coisas a ser regulada ali é o sono. E aí passa aí 1 semana dormindo bem e já está totalmente reparada assim, a saúde mental da pessoa. Então, assim, é extremamente importante, né, a gente ter um sono de qualidade. E aí eu costumo dizer também que tem algumas pessoas que não dormem, tem algumas pessoas que adormecem. É diferente. Né? Tem pessoa que ela só vai descansar, dormir, né, a hora que realmente o corpo não aguenta mais. Né? E aí ela acaba adormecendo. Mas ela não dorme. Ela fala assim, olha, eu vou deitar e vou dormir, não vou me preparar. E aí hoje a gente tem o uso de celular, né? Carga excessiva de trabalho, estresse, né? Então, assim, é muita coisa hoje que acaba atrapalhando a pessoa em querer dormir, ou dormir mais cedo, ou dormir melhor.
E aí vira aquela bola de neve, né? A pessoa não dorme bem, fica mal. E aí ela vai para o consumo de bebida, vai para o consumo de drogas e vai cada vez mais querendo fugir da realidade. E o sono tá mal, e aí, né? E aí vai virando aquela bola de neve que não que só atrapalha a saúde mental, né? Só compromete a saúde mental. Vai buscando muleta, né? Exatamente, é muleta. Se a gente, por exemplo, coloca numa planilha, então a gente divide o sono em basicamente 5 fases, né, já. A primeira fase, fase 1 e fase 2, é basicamente uma sonolência, então aquele paciente que adormece. Junto nessas fases iniciais, a gente tem o sono REM, que é aquela fase dos movimentos rápidos dos olhos, que é onde basicamente a gente encontra os sonhos. E aí já vai trazer uma questão, porque o sono REM ele não é um sono verdadeiramente reparador. Então a gente fala assim, eu não tenho sonhado, por isso eu durmo mal. Então, alto lá. E aí a gente tem o sono profundo realmente, que é o estágio 3 e 4, que é aquele sono que a gente não acorda, ou aquele sono que quando você acorda parece que alguém está te puxando lá do fundo do poço. Então dá aquela sensação de que você realmente estava muito longe. Esse é o sono profundo. Então, acho que serve de alerta, né? A gente pensa assim, os sonhos são, na verdade, um sinal de qualidade do sono. Eu acho que isso Pode ser mais sinapse neural ali. Exatamente. É muito mais provável que ele esteja sonhando numa fase superficial de sono do que realmente numa fase profunda. E o grande número de pessoas que não conseguem entrar na fase profunda, né? Exato. A pessoa, ela entra no sono, né? Ela adormece, mas ela fica ali no sono REM, que não é a fase profunda, né? E aí, quando vai entrar na fase profunda, às vezes acaba acordando, ou não dá tempo, ela desperta, né? E aí é importante essa questão da higiene do sono mesmo, né? O que você faz ao longo do dia, e principalmente nas últimas horas do seu dia, para que você prepare o seu corpo, vá preparando o seu corpo para que ele consiga aprofundar. Então, objetivamente, o que é? Evitar atividade física. A gente vai falar sobre atividade física hoje, mas evitar atividade física depois das 7 horas da noite. Então, depois do escurecer, já não é uma coisa adequada para a qualidade do sono. Que, infelizmente, não dá para ser uma realidade para todos. Para todos, né? Porque é o horário de trabalho de muita gente. Em relação à alimentação também, porque as pessoas chegam muito tarde em casa, acaba tendo alimentações copiosas, que a gente fala. Então, é muita carga de caloria, muita carga de gordura, muita carga de proteína. São coisas que lentificam a digestão e acaba roubando o fluxo sanguíneo para um lugar que vai ficar 2 horas digerindo, e é o momento que você vai estar na cama e você não vai ter paz. É como se o teu corpo estivesse correndo ainda. É igual quando come o lanchão e não desce. Aí ferrou. Exatamente. E aí a gente consegue ter alguns pequenos gatilhos, né, até do ponto de vista psicológico, que vão te preparando para o sono. Então, tem muita gente que tem o escovar dos dentes, tem muita gente que realmente não pode ter um banho, e o banho também seria um momento ruim para ter um banho muito tarde da noite. Outras pessoas já preferem, por exemplo, um banho rápido, uma temperatura mais quente, que também já vai relaxando o corpo. Isso pode servir de um gatilho. Muitas vezes uma oração. Tem gente que usa realmente o momento para fazer oração e desequilibrar. O Vinícius já falou em relação ao uso de telas, seja celular, seja televisão. Isso agita. Para quem tem criança, isso é um fato claríssimo. Se você bota 5 minutos de televisão depois das... Ativa. Esquece. Você destruiu aquela noite da criança e provavelmente da família toda.